Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre Anubis, o deus dos mortos. Anubis é um dos deuses egípcios mais incríveis da mitologia egípcia e um dos mais intrigantes deuses da história. Hoje eu começarei uma série de documentários sobre os antigos deuses egípcios. Fique agora com o vídeo a seguir. Olá, Legião Sinistra! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre um dos deuses egípcios mais incríveis da mitologia egípcia, o deus Anubis, mais conhecido como o deus da morte. Anubis, em grego antigo, foi como ficou conhecido pelos gregos deus egípcio, antigo dos mortos e moribundos, guiava e conduzia a alma dos mortos no submundo. Anubis era sempre representado com cabeça de chacal, mas outras fontes afirmam que o animal em questão é o coiote. Entretanto, os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza, era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como protetor das pirâmides. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Enpu, também grafado Anub, Anpu e Enf. A menção mais antiga a Anubis está nos textos das pirâmides do Império Antigo, onde frequentemente é associado com o enterro do faraó. Na época, Anubis era o deus dos mortos mais importante, porém durante o Império Médio, Osíris passou a ter a função de deus primordial dos mortos, enquanto que Anubis tinha funções menores, como por exemplo o preparo do corpo e embalsamento dos mortos. Além disso, era o protetor do processo de mumificação. Representação de Anubis, baseada em pinturas de tumbas construídas durante o Império Novo, 1550 a 1070 a.C. Romano equivalente: Airmanubis grego equivalente: Airmanubis. Assume nomes ligados ao seu papel fúnebre, como aquele que está sobre a sua montanha, que ressalta sua importância como protetor dos mortos e de suas tumbas, e o título aquele que está no local do embalsamento, associando com o processo de mumificação. Como muitas divindades egípcias, Anubis assumiu diversos papéis em vários contextos, e nenhuma procissão pública no Egito era realizada sem uma representação de Anubis marchando em seu início. A esposa de Anubis é a deusa Anput, seu aspecto feminino, e a sua filha é a deusa Quebechet. Os egípcios acreditavam que no julgamento de um morto o coração dele era pesado numa balança e a pena da verdade, que pertencia à consorte de Tot, Maat, a deusa da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, o defunto era comido por Anit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo, mas caso fosse mais leve, a pessoa em questão poderia ter acesso ao paraíso, ou a alma voltaria ao corpo. Anubis era quem guiava a alma dos mortos. Após ser despedaçado pelo irmão Set, Osíris tem seu corpo embalsamado por Anubis, tornando-o a primeira múmia, e fazendo com que se torne o deus do embalsamento. Os sacerdotes de Anubis, chamados STM, usavam máscaras de chacais durante os rituais de mumificação. Anubis é uma das mais antigas divindades da mitologia egípcia, e seu papel mudou à medida que os mitos amadureciam, passando de principal deus do mundo inferior a juiz dos mortos, depois que Osíris assumiu aquele papel.
O papel funerário de Anubis é muito importante, pois depois da mumificação os egípcios acreditavam que o coração era entregue ao deus Anubis, ele pesava-o em conjunto com a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado que a pena, era pesado de maldade e Anmit, o deus leão, comia-o, mas se fosse leve de bondade, Anubis levava-o num barco a atravessar o rio Nilo para ir ter com o deus Osíris, deus da morte e do submundo, ao mundo dos mortos, para viver a vida depois da morte. A associação de Anubis com chacais ou cães provavelmente se deve ao fato de estes perambularem pelos cemitérios. Anubis era pintado de preto, por ser escura a tonalidade dos corpos embalsamados. Apesar de muitas vezes identificado como Sa, o chacal, e não como Iviv, o cachorro, ainda existe muita confusão sobre qual animal Anubis era realmente. Alguns egiptólogos se referem ao animal de Anubis para indicar a espécie desconhecida que ele representava. As cidades dedicadas a Anubis eram conhecidas pelo grande número de múmias e até por cemitérios inteiros de cães. A sua mãe Eneftis, que durante uma briga com o marido Set passou-se por Ísis e teve relações com Osíris. Anubis é pai de Kebit, também conhecido como Quebechet. Em épocas mais tardias, Anubis foi combinado com o deus grego Hermes, surgindo assim Hermanubis. Obrigado por assistir o vídeo.